Oi pessoal, meu nome é Cintia Lia e hoje eu trouxe um livro aqui, um livro querido, pra gente conversar. Querida é um livro da Lígia Bojunga. Gente, a Lígia Bojunga é uma querida também. Os livros dela são uma gracinha e tem uma potência ao mesmo tempo. A autora escreve muito bem e com uma certa leveza ela consegue abordar críticas sociais de um modo muito leve. A escrita dela também estimula demais a criatividade, e esse é um dos pontos focais da autora, inclusive. E uma outra coisa que eu gosto muito dela é que ela apenas escreve, ela não escreve para um público específico, ela não gosta de ser taxada e incluída em algum gênero literário específico. Ela costuma dizer que ela simplesmente escreve histórias, e são histórias incríveis. A Lígia Bojunga tem uma vasta caminhada aí, uma vasta experiência no ramo literário. Já foi premiada diversas vezes e ela iniciou sua jornada lá. Ela é atriz também, né? E ela escrevia para rádio, para televisão. Então, ela tem essa grande capacidade de se comunicar e de se conectar muito bem com o leitor. E Querida é um dos últimos publicados pela autora, publicados inclusive pela editora dela. Sim, ela tem uma editora, Casa Lígia Bojunga. E a história desse livro começa com um anúncio no jornal sobre o falecimento de uma atriz. Pois é preciso então voltar no tempo para poder entender essa história que se conecta lá com o final do livro. E essa jornada começa com Pollux, um garotinho de 10 anos que bate ali na porta. Ele tá em busca ali de um parente, né, de um tio, bate na porta dele e aquele momento já causa um estranhamento. O tio não tá esperando, não sabe quem é, ele se apresenta e esse encontro com o tio Pacífico é bem revelador, né? Ele acaba contando o motivo dele estar ali. E os dois acabam numa jornada de descobertas um do outro. A mãe do Pollux, que era irmã do Pacífico, ela falava muito do tio e até mencionava para o menino que ele chegava a se parecer muito com ele. E aí isso despertou uma curiosidade nele, né? Ele quis conhecer, mas tem todo um motivo por trás. O livro vai revelando aos poucos que ele tá ali porque ele tá fugindo, na verdade, de casa. Ele tá com muita raiva da mãe, ele tá com uma explosão de sentimentos, na verdade, porque o pai acabou de falecer e a mãe, há poucos meses, né, ela acabou se relacionando com uma outra pessoa e que viria a ser o padrasto, né, do Pollux, e ele não aceitava essa situação. E aí ele, né, teve várias brigas ali com a mãe, né, vários julgamentos. Porque na cabeça dele ali, isso tudo era uma substituição. Como assim alguém viria para substituir o meu pai? E aí essa mãe falava, né, desse tio com muito carinho também ao longo dos anos. E, e que esse tio tinha uma pessoa querida na vida dele. Ele tinha uma história com a mãe. Uma história que o sentimento era tão grande que ele ia além de uma relação, né, de mãe e filho. Ele tinha um carinho muito especial, um cuidado por essa mãe. E logo o Pacífico percebe isso também, né, que essa mesma relação que ele tinha com a mãe dele, o Pollux também tinha com a mãe. Então, na verdade, o que ele sentia era um ciúme exacerbado e ele não sabia como controlar, como digerir, né, esse sentimento, essas sensações que ele estava sentindo. Mas nessa casa, que era chamada de retiro, né, era um lugar que o tio Pacífico ele não podia e não queria ter contato com mais ninguém, ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava, né? E ele até ficou surpreso quando o Pollux chegou, porque ele falou assim: como é que você sabe onde é que eu morava, né? E, e ele não estava sozinho ali, tinha uma outra pessoa com ele, a Ela. Ela era uma atriz
famosa, ela teve a sua jornada também, né, a sua carreira. Ela se tornou conhecida, viajou, teve certas decepções também no seu relacionamento, até que ela sofre, né, um acidente, né, decepcionada ali, um acidente proposital, e teve as suas sequelas, obviamente, e ela passa a usar algumas máscaras. Por isso, né, a capa do livro, né, uma máscara aqui, e também, né, por conta dela ser atriz. Porque, como eu falei, né, ela tem esse acidente acaba gerando algumas sequelas, né, e ela passa a ter cicatriz no rosto. E o Pacífico, que tinha um grande sonho de infância que ele nunca conseguiu alcançar, que era também de trabalhar, né, com as artes cênicas, né, o teatro, era algo que ele gostava bastante. Ele acabou se aproximando dela, era uma moça muito bonita, e ele cozinhava, né, ele era um chefe. Ele trabalhava num restaurante e eles se conheceram assim, né? Uma vez ela foi comer no restaurante, gostou bastante da comida dele, fez uma proposta, e ele também, né, gostaria de estar mais próximo, mais próximo dessa vida artística, e fazendo também, né, cozinhando o que ele gostava, enfim, e aí os dois foram morar juntos, ela fez essa proposta para ele, e desde que eles ficassem, né, num local totalmente afastado, longe da mídia, longe de outras pessoas também que pudessem interferir, e, né, queria ficar num lugar de paz, um retiro mesmo. E o mais interessante é que você mergulha nesse pensamento, né, do Pollux, o pensamento de uma criança. E como é que ele enxerga as coisas, né? Ela apresenta o ponto de vista dele. E esse diálogo que ele vai tendo com o tio e com as outras pessoas, o modo como ele vai abrindo o seu coração. E aí você chega a ficar na dúvida mesmo, né? Assim, o que aconteceu de fato? Porque ele conta umas histórias pro tio, ele conta que o padrasto judiava dele, né? E aí tentou uma certa vez matá-lo. Então, assim, você fica chocado, mas na verdade esse é o pensamento, é o modo de pensar do Pollux. E na verdade, esse modo de pensar, ele já estava usando ali a sua imaginação, porque ele queria achar uma coisa ruim, na verdade, né, no padrasto, e não tinha. Aí o tio, né, como uma pessoa responsável, ele decide entrar em contato com a mãe e conversar, né? Eles conversam pelo telefone, ele fala, ó, tô aqui com seu filho, e aí depois a história começa, né, a se desvendar, ele entende, né, que na verdade tudo foi muito recente, que o padrasto, na verdade, era uma ótima pessoa, ele estava fugindo de uma situação, porque na verdade o padrasto, ele estava indo, a família, né, estava indo para um outro país, totalmente diferente, e ele ia perder, na verdade, todas as referências que ele tinha. Então ele estava com medo dessa situação toda, inventou uma grande mentira para que ele tivesse motivos para não ir. E essa situação do tio do Pacífico com ela, na verdade é tudo muito recente, isso acabou de acontecer. E aí o Pollux chegou bem exatamente nesse momento. Então ele acaba sendo, na verdade, crucial ali para que os dois seguissem juntos, inclusive, a jornada. Acaba até integrando os dois. Tem uma noite que ela acaba preparando, né, uma apresentação ali na casa e ela encena o ciúme para Pollux. E aí ele começa a refletir, né? É tão forte essa representação que ele começa a refletir e a entender os seus sentimentos. E nesse momento, na casa, não estão apenas os três, né? O Pollux, o Pacífico e ela. Na verdade, eles também convidaram outras duas pessoas que participaram dessa jornada aí do Pollux até a chegada ao retiro. Ele conhece no meio do caminho Bis e Bisa, né? Um garotinho que ele tá ali com a sua bisavó, e eles que vieram, né, na promessa de encontrarem um emprego, de uma vida melhor no Rio de Janeiro,
Eles se veem ali como moradores de rua, né, pedindo, implorando cada dia por um alimento, por um pão, para qualquer um que passasse ali pela rodoviária. E o Pollux acabou, né, assim, ele precisava, na verdade, usar os dois, porque ele não conseguiria comprar uma passagem sozinho, então ele precisava de alguém maior de idade. E aí ele fez a proposta ali para os dois viajarem com ele. Mas assim, o destino para onde eles acabaram indo, na verdade foi ainda pior, porque é uma cidadezinha, né, onde não havia ninguém. Então, na verdade, a situação para eles acabou ainda sendo pior. Eles não conseguiriam chegar ao destino final deles. E aí o Pacífico novamente, né, com o papel responsável dele, ele vai, né, até esses dois e, né, chama para jantar, né, para fazer parte ali dessa noite, e eles também participam. E aí depois, né, mais adiante, ele acaba ajudando, né, dando uma ajuda aí para que eles pudessem chegar ao seu destino. O Biz e a Bisa, na verdade, eles têm um papel coadjuvante no livro, mas por outro lado, eles são fundamentais para abordar, né, as questões sociais neste livro. E a Lígia Bojunga sempre faz isso, né? Ela sempre coloca ali uma pitadinha, né? Alguma indagação sobre alguma questão social nos seus livros, e ela faz isso desde a década de 70. E pensa, na década de 70 era a época da ditadura militar. Olha como ela era ousada, né? Ela fazia isso já, e ainda sendo uma mulher, né? O que é mais difícil ainda, uma mulher na literatura. Então ela merece todos os créditos por isso. E depois que o Pollux passa a entender um pouco melhor ali a sua situação, volta para casa, aí ele vai, né, vai embora com a família, passam-se os anos, cada um com a sua vida, o tio com a dele, e ele com né, assim, com a família, com o padrasto, no novo país, e ele tem sim uma vida muito boa, aprende muitas coisas, e se torna um grande escritor. Ele escreve sobre viagens, tem a vida dele, né, as aventuras, enfim. E aí depois acontece um outro momento, né, que ele retorna ao Rio de Janeiro, né, ele tá ali de passagem, porque na verdade ele vai realizar outros trabalhos, mas ali fica uma pontinha assim, eu preciso voltar naquele lugar que me trouxe tanta coisa boa, tantas referências, né, que foi tão importante para minha vida. E aí ele dá um jeitinho ali de voltar ao retiro, né, a casa do tio, para poder conversar um pouquinho com ele, ver como é que ele tava. E esse capítulo é chamado de Segundo Encontro. E aí os dois conversam muito, né, e ficam naquela curiosidade, ai, como é que você tá? Como é que foi essa vida, né, esse período todo da vida para você? O que você andou fazendo? O Pacífico conta, né, do romance dele com ela. E o Pollux também, né, conta ali as suas aventuras, inclusive suas aventuras amorosas também. E ali também ela deixa uma criticazinha, né? Num dos diálogos, ele que escreve, né, o Pollux, ele também fala que ele quer mudar o rumo, né? Ele não quer mais escrever sobre viagens, ele quer escrever sobre algumas outras coisas, enfim. E ele não consegue mudar isso porque as editoras, né, ninguém mais vai comprar seu livro, porque os seus leitores, né, eles já estão acostumados, eles gostam que você escreva sobre isso. Então, ela também faz uma certa crítica aí nesse ponto, que é justamente a liberdade, né, do autor, essa liberdade de repente não ficar preso, né, a um gênero literário, né, ou algum tema específico, e poder ser livre, né, escrever sobre aquilo que ele quiser. É um livro muito intimista, muito gostoso, parece que você participa ali dos diálogos o tempo todo, e a escolha de palavras dela, né, assim, sempre com muito cuidado, muito carinho, ao mesmo tempo, né, em que ela detalha, tudo muito, assim, muito perfeito. Talvez a capa não te chame tanta atenção, eu vi que também na internet não existem muitas resenhas sobre esse livro, mas por isso que eu decidi vir aqui conversar sobre ele, porque é um livro incrível, que vale super a pena a leitura, então não deixe de ler.